Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vamos de mais um Café com a Josi. Meu nome é Josi Oliveira, sou nutricionista e com o meu método te ensino a resgatar a sua autoestima através do emagrecimento. Muito bom mais um dia aqui com vocês para poder dividir o meu conhecimento e deixar uma palavra, um incentivo para que vocês possam dar andamento, né, no processo de emagrecimento, na sua reeducação alimentar, na busca pela saúde e autoestima. Isso é muito importante. Então, falando de carboidratos, né, de polêmica, que acho que muitas pessoas acompanharam aí pelo reality que está passando, né, na TV, e venho falar com vocês e dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, para que possam ajudá-los em algum momento ou em alguma estratégia que vocês estejam traçando, né? O carboidrato em si é uma necessidade, é um macronutriente, é uma necessidade essencial do nosso corpo. Nós precisamos, em média, de 40% a 65% dentro do que nós consumimos, extrair esse carboidrato, né? É de fonte necessária, é de grande importância no nosso dia a dia. E com a polêmica, o que aconteceu? Um candidato, né, ao jogo, ele consumiu uma quantidade muito grande de pão porque ele estava privado ou totalmente fazendo uma restrição desse carboidrato, ou seja, do pão, que é mais simples e é o que consome e o que muitas pessoas consomem no dia a dia. E o que aconteceu com isso? Gerou uma compulsão por esse alimento. Quando ele entrou no reality, ele começou a consumir com uma quantidade mais exagerada, além do normal, por conta de ter feito uma restrição muito grande de um macronutriente essencial para o nosso corpo. O grande problema é esse. No meu método, eu não tiro carboidrato. E eu ensino os meus pacientes que não tem nada de errado a consumir o carboidrato durante o dia. Só que temos que fracionar esse carboidrato. E temos ele de duas funções diferentes, de duas composições diferentes, na verdade. Então eu tenho ele o simples, que é mais de farinha branca, mais industrializado, com uma quantidade muito grande de açúcar e gordura. E temos o complexo, que ele é riquíssimo, né, em fibras. E na maioria das vezes, quando você está num projeto de emagrecimento, reeducação alimentar, a indicação sempre vai ser o complexo. Não que tenha que tirar o pão, muito pelo contrário, você tem que colocar. Porque você precisa dessa demanda de quantidade calórica no seu dia. E qual que é a diferença e qual que é a indicação que eu tenho para vocês? A diferença é exatamente na estabilidade glicêmica. O índice glicêmico dos carboidratos complexos, que são os ricos em fibra, é baixo. Consequentemente, o estímulo de insulina vai sendo liberado aos poucos. E, consequentemente, eu consigo manter a sua saciedade por mais tempo. Essa é a grande diferença. Você já notou que em uma das suas escolhas, em alguma vez, você fez opção por um bolo simples de trigo. E no segundo dia você fez opção por um carboidrato. Não necessariamente que seja o pão, mas pode ser também uma banana com aveia. Pode ser também um iogurte com granola. E ali eu estou adicionando carboidrato complexo e estou conseguindo estabilizar a minha glicemia. Você vai notar que vai ficar saciado por mais tempo. Certo? Lembrando de uma coisa muito importante, que é a quantidade e a demanda desse carboidrato no seu dia. Não é fracionando as refeições, colocando adequadamente, né, durante o seu dia, que vai fazer com que você aumente peso. O que vai fazer você aumentar peso é exatamente a quantidade exagerada que de repente você coloca em uma ou mais refeições. Eu sempre explico que a frequência do consumo é o que acontece quando você aumenta peso. Aumentei o peso, o que eu fiz? Eu aumentei a minha quantidade calórica. E normalmente é envolvido carboidrato, né? Porque se você faz uma opção de refeição livre no teu final de semana, com certeza é uma pizza, é um sanduíche de trailer, é um café diferente, são massas, né, com recheios e molhos diferentes. E ali está o quê?
incluído, né, inserido uma quantidade muito grande de carbo, na maioria simples, que dá uma alta saciedade de imediato e ao decorrer do tempo você vai sentir fome com mais facilidade. Ou seja, você chega na próxima refeição com mais fome. O índice glicêmico da farinha branca, do carboidrato simples, é alto. Ele vai te saciar de imediato, mas consequentemente você vai ter fome com mais facilidade também. Ou seja, você faz uma refeição do seu café da tarde com um pão francês. Não coloca nada para poder enriquecer esse pão francês. Um pão francês com margarina, um pão francês com mussarela, ou então com queijo prato, mais rico em gordura. Você vai ter um pico glicêmico alto, mas consequentemente a próxima refeição vai ter que acontecer mais rápido, porque você vai estar com fome. A mesma coisa quando você faz uma opção de um pão de queijo, de um bolo que tem uma cobertura muito grande, exemplo de cenoura, um bolo, né, com cobertura de chocolate, ou um bolo de fubá, ou um pão de batata, que a gente sempre acha, né, em padaria, supermercado. Então, ali está inserida uma quantidade muito grande de carboidrato simples. E normalmente o que a pessoa que aumenta o seu peso vai aumentando aos pouquinhos, 1, 2, 3, 10, vira 20, porque esse excesso vai acontecendo todos os dias. E ela não presta atenção. O que normalmente acontece? Hoje eu fiz uma refeição, comi um bolo, mas foi só um pedaço. No dia seguinte, ela faz opção por 2 pães de queijo. Passa um dia, ela de repente coloca um pão integral. No quarto dia, ela pede uma esfirra diferente ou uma coxinha frita. E aí, o que acontece? A demanda e a frequência disso. A demanda e a quantidade que você insere no seu dia a dia. No meu tratamento, nos meus protocolos, tem a ingestão de carboidrato durante praticamente quase que todas as refeições. Porém, tem a quantidade exata que você vai precisar. Você precisa entender que pode, mas tem limite. Você precisa entender que a necessidade diária que você precisa do carboidrato é entre 40% e 65%, dependendo da sua estrutura, do tanto que você faz atividade física, do seu dia a dia. Isso tudo é inserido dentro de um cálculo de uma dieta específica para você. Então, há necessidade sim, ele não é vilão. Tem uma necessidade muito grande para que você consiga eliminar seu peso. Você já notou que quantas vezes você deixa de consumir ou consome uma quantidade muito mínima, quase inferior, muito inferior ao que você consumia, você tem aquela sensação de pressão baixa, você tem uma sensação de moleza, porque faltou no sistema nervoso central uma quantidade de carboidrato para te colocar bem. Por isso que o fracionamento, consumir várias refeições ao dia, dentro do meu protocolo, dentro do que eu ensino para vocês, seria a melhor indicação. Então, lembra sempre da quantidade e da sua boa escolha. Escolha sempre o que for com qualidade. E o que é com qualidade é aquele enriquecido com fibra. Não fica focado somente no pão. O arroz integral também é complexo. Os grãos que eu citei, granola, aveia, quinoa, também tem uma quantidade de fibra. Então, quando você for fazer uma opção de uma banana, coloca um pouquinho de granola. Quando você for fazer uma opção com iogurte, coloca um pouquinho de aveia. Aí você já tornou esse alimento mais rico em carboidrato complexo. Você já conseguiu estabilizar sua glicemia por mais tempo. Você já conseguiu uma saciedade também por mais tempo. Ou seja, você consegue chegar na sua próxima refeição com menos fome. É o que acontece com as pessoas que fazem exatamente esse protocolo fracionando o seu dia, diferente das pessoas que não fazem. Que faz sua primeira refeição, acorda, vai trabalhar, tem toda a sua rotina e faz sua primeira refeição na hora do almoço. Quando chega, principalmente quem almoça fora, no restaurante tem inúmeras opções. Tem as opções saudáveis, na maioria deles hoje em dia, tem sim, mas tem as outras demais que tiram você do foco. E se você está com mais fome, você começa a consumir uma quantidade ou coloca no seu prato um exagero. Quando você termina o prato, você já pensa, eu acho que eu exagerei. Porque você sente uma quantidade mais pesada no seu estômago. Então, de repente, tem um arroz lá que você gosta, mas tem um macarrão você pega, às vezes tem uma fritura você coloca, uma massa diferente, uma batatinha, e aí vai enchendo o seu prato de carboidrato simples, um exagero.
Sendo que se você estivesse feita a opção de começar a fracionar, consumir em pequenas quantidades, não estaria com essa fome gigantesca na hora do seu almoço. Começa a avaliar e começa a colocar em prática isso que eu estou ensinando para você. Você vai notar que realmente acontece. Opa, eu vou tomar meu café, mas eu estou ainda super bem. Porque você veio fazendo as suas refeições exatamente do jeito que precisa, em pequenas quantidades. Não em exagero. Lembrando sempre que não é um pedaço de pizza que vai aumentar 2, 3 quilos no seu peso. É a frequência do pedaço de pizza, da coxinha, do pão de queijo, da quantidade de pão francês. O pão francês, ele é tão estimulante, quando você consome um pedaço, você não consegue parar em meio. Você sempre consome um ou um e meio. Presta atenção para você ver, por conta do índice glicêmico dele. Ele estimula uma insulina, estimula a fome, estimula a vontade. Quando você percebe, você já comeu mais do que precisava. Então, quantas vezes você já se deparou com situações que eu estou colocando para você? Não precisa deixar de consumir pão. Vamos lá na polêmica. Não precisa deixar de consumir carboidrato no seu dia. Não é dessa forma que você vai eliminar peso. Você vai eliminar peso consumindo de maneira adequada, escolhendo o seu carboidrato com qualidade e fracionando as suas refeições ao decorrer do seu dia. Certo? Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai iniciar um processo de emagrecimento saudável. Você não precisa fazer aporte muito grande de alguns nutrientes e deixar o carboidrato de lado, achando que ele vai fazer diferença no seu emagrecimento. De repente você vai estar, sim, eliminando massa magra, perdendo massa magra. E não vai estar exatamente acontecendo o emagrecimento em si, eliminando gordura. Né? Eliminando o peso, mas em gordura, aquele emagrecimento de fato que acontece com todo ser humano. Então, quando se prescreve uma dieta, quando eu prescrevo uma dieta, eu levo em consideração exatamente isso que eu estou explicando para você. Fraciono sem aumentar uma quantidade muito grande, tirando aquilo que você normalmente consome em excesso, porque às vezes você não presta atenção, faz 3 refeições por dia, mas riquíssimo em carboidrato. Pequenas refeições com grandes quantidades calóricas. Então, se você for pensar, eu comi, todo final de semana eu como pizza. Então, eu como uma pizza de 150 gramas em média, um pedaço, 4 queijos. Em média, dependendo dos 4 queijos que vai incluso aí nessa pizza, você consome em um pedaço 450 calorias. Já parou para pensar que você já consumiu 3 pedaços de pizza, 4 queijos e você fez uma ingestão de mais de 1.200 calorias em uma refeição só? Nossa, mas foi 3 pedaços inocentes, eu estava com fome e eu comi. Olha aí. Então, a porção, de repente, para você não é muito grande, mas a quantidade calórica é exagerada. É a mesma coisa quando você consome um bolo simples, mas você coloca calda de chocolate em cima. Você duplica a quantidade calórica nesse pedaço de bolo. E aí foi um pedaço de bolo com cobertura. Esquece da quantidade de gordura e açúcar inserida ali. Além de ser uma farinha branca, que vai te saciar no momento e depois você vai ter mais fome pra frente. Não tem nada de errado. Eu sempre explico para os meus pacientes da seguinte forma. Durante o meu processo de emagrecimento, existe a abdicação. Não é o proibido. Eu sempre falo isso. Eu ensino meus pacientes a ter consciência. E eu estou passando para você um pouco do meu conhecimento para, de repente, você colocar em prática também. Então, quando você começa a ter consciência da quantidade que você coloca no seu prato, da quantidade e das vezes que você faz aquilo, executando ao decorrer da sua semana, você começa a ter a consciência de flexibilizar ao decorrer do tratamento. Mas primeiro precisa dessa abdicação para você aprender a reeducar seu paladar novamente. Porque o seu paladar vem sendo reeducado com excesso de gordura e de açúcar. Então você come pão francês, come farinha branca todos os dias no teu café da manhã. Estou dando o exemplo do teu café da manhã. E de repente eu vou prescrever um tratamento e eu vou indicar para você um carboidrato complexo, levando em consideração tudo que eu falei no começo, estabilizar mais a sua glicemia, um índice glicêmico mais baixo, para poder você conseguir chegar na próxima refeição mais tranquilo. Então, quando você faz isso, você está reeducando não só a sua consciência, como o seu paladar, como o seu bem-estar. Quantas pessoas estão aqui assistindo que já passou por um processo de emagrecimento, que começa a comer de uma forma saudável e o que acontece? Se sente melhor, se sente bem.
Por quê? Porque a demanda e quantidade de energia ingesta naquele momento ou naquela refeição é menor ou com mais qualidade. Isso é muito importante. Então, lembra sempre que você precisa sim abdicar de alguns alimentos que você gosta. Não é que está proibido o resto da sua vida, é durante um tempo. Abdica para reeducar não só a sua consciência, seu bem-estar, o seu resultado, mas também o seu paladar. Que de repente está educado com uma quantidade muito grande de gordura, açúcar em excesso calórico. Agora você vai reeducá-lo de uma forma super saudável. Isso vai fazer toda a diferença para o seu tratamento. Então, vamos lá? Carboidrato não é vilão. Carboidrato não é proibido. O pão não é vilão. Desde que seja consumido com consciência. Desde que não seja consumido em excesso. Desde que você não consuma hoje, amanhã, a frequência. Eu falo muito sobre isso. Cuidado com a frequência do que você consome. Se você consumir um pão francês hoje, não tem nada de errado com isso. Os demais 5 dias, você fez tudo certinho, você conseguiu seguir, conseguiu fazer atividade física. Não é um pão francês que vai atrapalhar todo o seu trabalho de emagrecimento ou o seu protocolo que você vem fazendo ou desenvolvendo para você de emagrecimento, de autoestima, de busca disso. É a frequência de hoje, amanhã, depois, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Começa errado, né, nas primeiras refeições, aí o que acontece? Já comecei errado. Então agora eu vou terminar. Amanhã eu começo. E quantas vezes durante a semana, em 7 dias, de segunda a domingo, você já tentou começar e não conseguiu? Então começa a colocar mais na sua consciência, é desde a primeira refeição. É desde a primeira refeição. É uma refeição após a outra. E se acontecer um deslize, a próxima refeição saudável é a distância que você tem de ter saído, consumido algo diferente, mas a próxima refeição, dieta que segue, planejamento que segue, reeducação que segue. Essa é a diferença. Essa é a diferença de um protocolo prescrito por um profissional, de um protocolo estabelecido para a sua saúde, para o seu bem-estar, para você ser saudável. Faz toda uma diferença, uma grande diferença, todas essas dicas que eu dei para você agora. Então, lembra-se que o carboidrato, não sendo vilão, ele pode ser consumido. Sempre de uma maneira e de uma forma que você faça uma boa escolha, sem aumentar a quantidade. E aí, algumas pessoas às vezes chegam e me perguntam, mas o pão integral, ele é super saudável, livre de açúcar, livre de gordura, eu posso consumir à vontade? Não pode consumir à vontade. Tem a prescrição de quantidade exata que você pode consumir no seu dia. Se você exagerar, mesmo sendo livre de gordura, livre de açúcar, sendo riquíssimo em cereais integrais, vai te fazer mal. Vai fazer mal em relação à ingesta calórica que você vai fazer. Então, nós estamos trabalhando um déficit calórico para que você consiga eliminar peso e você vem preenchendo todas essas colunas vazias do seu déficit calórico ao decorrer da sua semana. Então, não adiantou. Né? Na minha dieta tá prescrito 2 fatias. Eu consumi 4 num dia. Mas eu consumi 4, tem 10 dias que eu tô consumindo 4 por dia. Eu só dobrei, mas é saudável, é integral, então eu posso. Então olha a quantidade em demanda energética, mesmo sendo saudável, que você vem consumindo. E vai te atrapalhar? Vai. Porque hoje são 2 fatias de pães que você ingeriu a mais. Amanhã vai ser um filé de frango a mais. E proteína também conta. As pessoas acham que nunca vai contar, mas no final de uma avaliação sempre vai contar. Que seja qualquer alimento que você vai consumir em excesso, tem quantidade calórica. E temos a necessidade de uma quantidade diária que você precisa. Então, tudo que você fizer em exagero vai contar. Assim como o pão, assim como o arroz, assim como a proteína, assim como vários alimentos que de repente você está consumindo. Opa, não estou sabendo onde está o erro. Eu não consigo eliminar, eu não venho conseguindo eliminar peso. Mas o que eu estou fazendo de errado? Eu ensino meu paciente sempre a encontrar o erro. Às vezes está exagerando na quantidade de azeite. Às vezes eu prescrevo uma quantidade de 30, 40 gramas de queijo Minas ao dia, consome o dobro, todos os dias uma média de 100 gramas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não pensa num dia isolado. Pensa numa demanda de 5, 6, 10, 30 dias. Ou que você vem fazendo errado 1, 2, 3 meses ou anos. Então, o peso não se acumula do dia para a noite 5 quilos. Ele vem aos pouquinhos. 300 gramas, 400, 1 quilo, dependendo da demanda. E quando você para e percebe, já se foram 5, 10, 15, 20, 30 quilos.
todas as pessoas que chegam para eliminar com 5, 10, 15, 20, 30 quilos passaram pelo primeiro peso, pelo primeiro 1 quilo. E a mesma coisa eu falo para você, para poder te animar, para estimular. Todas as pessoas que eliminaram 20, 30 quilos, elas eliminaram 1 quilo primeiro. Então não desanime de você. Não desanime do que você tem em relação ao seu objetivo. É um dia após o outro. O que você está hoje aí precisando reduzir, precisando conquistar o seu objetivo, vai levar um tempo, porque também levou um tempo para que você acumulasse esse peso. Então não queira as coisas do dia para a noite. Faz uma coisa de cada vez. Segue a dica que eu tô te dando hoje aqui. Pensa na quantidade de carboidrato que você vem consumindo. Começa a fazer uma troca. Começa a fazer uma troca pelo mais saudável, pelo integral. Se o pão francês, se o bolo, se o excesso de farinha branca tira você do foco, evite ter na sua casa. Até que você consiga se comportar bem diante dessas situações. Porque vai ter um dia que você vai falar, nossa, vou tomar café e tem uma mesa farta com várias coisas gostosas, né? É bem do nosso cotidiano, aquela mesa cheia de bolo, pão de queijo, bolachinha, e vai ter seu pão e você vai ter necessidade e vontade de consumir seu pão e vai poder acompanhar sua família no café da tarde super bem. De repente, isso vai acontecer. Não está acontecendo agora. E para que isso aconteça, fique longe daquilo que tira você do seu foco. Tá? Mais uma vez, carboidrato é essencial, é um macronutriente super indicado para todas as pessoas. Tem sim que dosar a quantidade, isso é muito importante e tenho certeza que se você começar a fazer pequenas modificações, o seu resultado final vai ser surpreendente. Tá bom? Obrigado pela companhia, mais um dia aqui comigo. Espero tê-lo ajudado com essa dica, com as dicas que vão vindo todas as semanas, com certeza na quarta-feira, cafezinho com a Josi. Um beijão da Nutri. Tchau, tchau.